Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu tô tão feliz de estar aqui de volta no canal e hoje para uma gravação muito mais que especial. Essa gravação de hoje vai explicar por que eu escolhi esse nome para o canal. Que você já tem a informação, né, que o nome do canal é Conta uma História. Então muita gente pergunta como é que eu consegui, por que eu escolhi esse nome para o canal. E a história é um pouco longa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Então eu já peço para vocês deixarem um comentário, deixarem o like. Quem não é inscrito, inscreva-se. Isso é muito importante para o canal, ajuda muito. Compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga que já segue, mas não assistiu ainda. Então a história começa num dia que eu ia visitar um museu. E não deu tempo de tomar café. E eu queria fazer um lanche para levar. A história começou assim. Então eu peguei um cuscuz de tapioca e coloquei na bolsa, mas no ônibus estava bastante tombo. O ônibus estava fazendo muito atrito durante a viagem, muitas curvas, e eu fiquei com receio de enjoar, né, de comer no ônibus e não me sentir bem. Então, quando eu saltei do ônibus, indo para o museu, que eu faria uma aula, eu faria um curso de desenho, eu passei no comércio, próximo ao Museu Náutico, e tinha um homem muito alto, 1,90 m ou 2 metros, com o cabelo bem comprido, pegando um coco e virando bem intensamente. Mas acredito que o coco caiu do pé e não tinha mais nada dentro do coco. O coco estava seco. E como eu tinha levado aquele cuscuz, algo me impulsionou a cumprimentar aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, você tá com fome? Ele falou, tô. Eu falei, você quer um cuscuz? Ele falou, quero. Eu tinha levado o cuscuz numa caixinha plástica. Então esse rapaz sentou no chão e pegou o cuscuz. Eu tinha levado uma colher e ele comeu. Eu fiquei ali parado esperando para pegar a colher e a caixinha. Então, quando ele acabou de comer, ele perguntou: você tá indo para onde? Eu falei: eu vou para o museu. Ele começou a conversar e tal. Ele: posso ir com você? Eu disse: pode. Eu não vou dizer assim o que passou na minha cabeça, porque eu não tive medo de conversar com uma pessoa que eu nunca vi. E aí ele começou a contar a história dele. E eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês amam histórias. Então, se vocês tiverem alguma história assim que não dá para explicar muito bem como aconteceu e vocês querem que eu conte a sua história, vocês podem falar comigo aqui e eu vou passar o meu e-mail, meu contato para vocês mandarem a história. E aí a gente pode combinar. Eu posso gravar a história de vocês, contar essa história. Se vocês quiserem aparecer de modo anônimo, é só me comunicarem que o nome e a identidade da pessoa vai ser preservada. Então eu subi a rua indo para o museu, onde eu faria um curso, onde eu tinha interesse de fazer um curso. E ele foi contando a história dele, que os pais dele eram de Brasília, que a família dele era muito tradicional, e a família dele determinava algumas situações que ele deveria manter. Ele disse que a família dele tinha muitas condições financeiras, que eram ricos. Ele estava contando a história e eu estava acreditando. E ele disse que por não aceitar as normas, as determinações da família, por ele não se submeter a tudo que a família dele exigia, ele preferiu sair de Brasília e percorrer locais que ele não conhecia. Então ele acabou chegando na Bahia e mais especificamente na ilha de Taparica.
Ele falou que lá em Itaparica tinha muito trabalho temporário, mas em condições análogas à escravidão. Ele não tinha um local com higiene, não tinha itens de segurança. E ele trabalhava, tipo, faz tudo, né? Carregava, cortava canas, plantação de cana. Ele disse que tinha vários tipos de culturas lá e vários tipos de trabalho muito pesados. Ele recebia muito pouco. E a maior parte dos períodos que ele trabalhou nas fazendas, nos locais lá em Itaparica, ele não recebeu nada. Então ele resolveu pegar carona com um barco sem um centavo na mão e voltar para tentar ir embora. Mas aqui na cidade ele conseguiu vaga, uma espécie de abrigo disponibilizado pela prefeitura, com a condição de que ele ficasse lá à noite, dormisse nesse local. E durante o dia ele não tinha um local específico para ele ficar. A prefeitura também disponibilizava serviço de assistência social e a partir de uma inscrição, de uma justificativa, a pessoa podia conseguir as passagens para voltar ao seu local de origem, sua cidade. E no caso ele voltaria para Brasília. Durante esse percurso ali do Museu Náutico, daquele local da Marinha, ele foi explicando, né, o passo a passo da vida dele e tudo. Então, quando nós chegamos no museu, ele ficou ali fazendo companhia, conversando e tudo. E aí, na volta, ele foi embora para esse local, né? Ficou nas proximidades do local esperando o horário, porque ele disse que se atrasassem, ele poderia perder o espaço em que ele dormia. E aí, no dia a dia, ele ia para lá para o museu e a gente começava a conversar. E agora eu vou entrar no momento que eu tive essa primeira inspiração, que eu guardei essa vivência. Eu estou aqui contando, mas essa história aconteceu em 2000, o ano 2000 e 2001. Então já faz um tempão, né? Mais de 20 anos. E aí esse rapaz, ele também relatava que por ele ter características de personagens bíblicos, ele já tinha gravado um curta-metragem fazendo o papel de Jesus. Mas as conversas variavam bastante, eram muitas conversas. E ele contando sobre essa rotina dele de trabalhos, como ele submetia a várias coisas para sobreviver, porque ele não queria voltar para a família dele, mas ele tinha decidido que ele ia voltar, ia realizar as vontades do pai, ia ajudar a família dele. E aí um dia nós chegamos no museu e vários rapazes estavam parados esperando o início da aula. Um deles falou assim: chegou a mulher da história. Então eu não achei chato nem nada, porque os meninos que faziam curso de desenho lá no museu, quando nós chegávamos, eles faziam uma roda em volta da gente e eu começava a contar histórias. E aí eu recebi essa atribuição, esse apelido, essa denominação de que eu era uma mulher da história, porque eu ficava contando histórias. Depois dessa fase, eu não levei muito a sério essa questão, mas conversava bastante com esses rapazes. E cada um deles também contava a história deles. E aí eu convidei eles para almoçar na casa da minha mãe. E como eu não morava em Salvador, eu morava em outra cidade, lá em Simões Filho. Eles chegaram na casa da minha mãe, ficamos conversando, eu fiz um almoço, uma salada. E aí o rapaz que eu tinha conhecido, pegando um coco, aquele rapaz que eu perguntei se ele estava com fome, ele falava sobre a rotina dele, sobre o dia a dia dele, e ele tinha sempre a expectativa de ganhar na loteria. Às vezes eu dava dinheiro para ele comprar um cartão de telefone, que naquela época era cartão de telefone, que ele ligava para mim, ou então eu dava dinheiro assim, para ele comer alguma coisa, ou comprar um lanche, e ele dizia assim: eu vou tirar uma parte desse dinheiro e vou comprar um jogo da loteria, tá bom? Eu disse: não, o dinheiro é seu. Se você acha que pode
ganhar, e se você quer jogar, eu não concordo, não acho que é tão fácil assim ganhar, mas aí ele me explicava, me comunicava e ele pegava um pouco daquele dinheiro e ele apostava. Então, depois de um mês aproximadamente, dois desses estudantes de desenho acabaram pegando trajetórias diferentes. Um deles voltou para Brasília, esse que eu conheci, né? O menino que eu dei o cuscuz, e um outro que desenhava também. E nós estávamos num ônibus e ele disse assim: eu recebi uma ligação me convidando para ir para São Paulo, vou viajar para São Paulo, vou trabalhar desenhando lá. Então, nós ficamos muito felizes, muito animados, porque era uma época um pouco difícil. O curso de desenho lá no museu era gratuito, então eram pessoas que precisavam de um apoio financeiro, que precisavam de uma ajuda, pessoas carentes. Então, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, que me deu inspiração para criar o nome do canal, foi quando um deles gritou: chegou a mulher da história. E na sequência eu ouvi mais algumas outras referências sobre isso. Por exemplo, em 2018, eu estava estagiando numa escola com estudantes de 8 anos, 10 anos, e eles faziam muitas atividades do livro e algumas atividades que eu elaborava. E eles falavam assim: professora, conta uma história. Então, nesse segundo momento, eu ouvi novamente a questão de contar histórias. Uma segunda referência, um reforço para o nome do canal que eu escolhi. Então, eu dizia: se vocês fizerem atividade, se vocês copiarem o diário, que era um dos assuntos para realizar em casa, se toda a atividade da tarde estiver pronta, eu vou contar uma história. Então, eles pediam cotidianamente: professora, conta uma história, professora, conta uma história. E anteriormente, eu dava aulas em 2017 para alunos de 4 ou 5 anos. E eles esperavam ansiosos pela hora da história. Eles pediam. Eu fiz um teatrinho de papelão. E à tarde eu fazia algumas marionetes, tipo dedoche. Assim que eu terminava de contar alguma historinha, eu pedia que eles contassem também, porque as historinhas tinham mensagens positivas sobre valores familiares, sobre valores éticos. Eles sempre refletiam aquelas histórias. Apesar de ter 4 anos, 5 anos de idade, eles já gostavam de histórias com finais felizes. Histórias de animais, histórias de superação, histórias de autoestima. Eu sempre buscava, através das histórias, passar mensagens para eles, porque é uma questão cotidiana que eu não me identificava com isso, mas no momento atual, eu acredito que o nome, inclusive eu também tenho uma página no Facebook que o nome é Conta uma História. Eu vou deixar nos comentários se vocês quiserem seguir a página. A página não tem assim grande número de visualizações, mas eu pretendo melhorar bastante a página. Toda semana eu coloco uma história nova. Então tem algumas pessoas que comentam, algumas pessoas que curtem. Eu compartilho sempre a página. Conta uma história com o Gal Andrade, que é a minha página pessoal. Gostaria muito que vocês fossem lá e também curtissem as histórias, lessem as histórias. Eu pretendo trazer algumas histórias de lá para cá, porque são histórias que eu já li há muito tempo. Histórias muito legais, muito divertidas, muito animadas. Que eu sempre contei histórias, mas esse nome, porque eu não tinha grande ideia de como criar, eu fiquei pesquisando vários nomes. Pesquisei se existiam outros canais com esse nome. Fiquei meio confusa. Que nome eu colocaria? Garota História, Mulher da História. Então, eu, partindo dessa inspiração do meu aluno, que ele sempre falava: professora, conta uma história. Tinha uma aluna também que ela pedia: professora, conta uma história. Então, eles ficavam muito felizes. Eu acredito que essas histórias podem agregar muito conhecimento, muita satisfação.
muita emoção. Ela pode despertar vários sentimentos, várias reflexões, porque no momento que eu tô contando a história, eu vejo o brilho no olho das pessoas. Então, para mim, é legal também contar as histórias. Eu contava histórias espontâneas e eu acredito que aos poucos esse canal terá um contorno mais de histórias autorais, porque eu tenho alguns livros, tenho vários vídeos aqui que os vídeos estão tendo ótimas visualizações e se vocês puderem curtirem, comentarem, quem não é inscrito, se inscreva, porque teremos mais outras histórias maravilhosas. Obrigada por vocês terem chegado a assistir até aqui. Beijo. Tchau.